Olá, professora, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que a senhora estará assistindo esse vídeo. Bom, como prometido e com muitos atrasos, eu vim é, fazer a apresentação do meu questionário. Vou começar primeiramente apresentando o título do meu trabalho, as coletas de dados com os alunos que eu fiz na Escola Padre do Bandeira e também junto ao final desse questionário vai ter também um respaldo da professora que se disponibilizou e disponibilizou a turma para fazer esse procedimento. Então, aqui temos o título, né? Universidade Federal do Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Departamento de Língua Portuguesa e Linguística, da disciplina Pesquisa Aplicada ao Ensino de Língua e Literatura, ministrada pela professora doutora Maria de Fátima Benício de Mello. O título para o meu trabalho eu coloquei Questionário aplicado à análise de ensino de língua portuguesa da Escola Estadual Padre Hildo Bandeira, em Alagoa Grande. Aqui está meu nome, Nicodemos Farias. A fundamentação teórica, eu utilizei a pesquisa na escola, o que é como se faz, de Marcos Bagno, da edição São Paulo, da editora Loyola, de 2009. O primeiro questionário sugere o que você mais gosta de estudar na disciplina de língua portuguesa. Então, houve alguns pontos como produção, interpretação de texto, estruturas, regras gramaticais e sintaxe, leituras, outras respostas. A gente percebe que o que mais se predominou foi o texto. Cerca de 45% da turma respondeu que prefere o texto. Outro dado que os outros dados que mais tiveram porcentagens maiores foi na leitura, com cerca de 20% das respostas dos alunos. Outras respostas foram 20% também das respostas dos alunos. E da gramática, somente 15% da turma respondeu que gosta da gramática. Essa é a figura 1, com o gráfico com as respostas dos alunos. Em relação à disciplina de língua portuguesa, enumere de 1 como difícil até 5 como fácil o seu nível de conhecimento. Nessa questão, talvez os alunos tenham se confundido um pouco em questão de nível 5 para cima ser grau difícil. Mas eu expliquei a ele na hora de aplicação do questionário de que 1 é mais difícil e 5 é melhor. Dei uma dei uma intuição de que quantas estrelas vocês dariam para um pedido de pizza, por exemplo. Então foi essa metodologia que eu apliquei em sala para que eles não se confundissem. Então, nas regras temos aqui as regras gramaticais, a compreensão textual, produção textual, leitura e oralidade. A gente vê aqui nesses gráficos que nas regras gramaticais 10,5% da turma eles gostavam das regras gramaticais. É o gráfico vermelho. Só mostrar aqui um pouquinho melhor. Nesse gráfico vermelho aqui, 5 é referente ao nível que eles gostam. De 5 para baixo é o nível que eles não gostam. Então, 5 foram 10,5% dos alunos que gostavam e não sentiam dificuldade. No 4, 5,3% sentiam
4,3% da turma sentiam dificuldade. Ou melhor, 5 das dificuldades, 5 era a que eles tinham menos dificuldade. 4,5% da turma respondeu que não tinham dificuldade. 4, que era o nível de dificuldade, 5,3% não sentiam dificuldade. No 3, eles ficaram, é um número intermediário. Então, eles tanto tinham como não tinham dificuldades. Que isso valeu um dado de 15,18%. Na 2, 21,1% da turma sentia dificuldade. E 1, que era o nível máximo de dificuldade, 47,4% da turma sentia dificuldade. Logo a gente percebe que nesses gráficos aqui existe uma variação muito grande do que realmente se espera de uma turma. É uma turma mista em questão de conhecimento, aprofundamento e opções de gêneros. Por exemplo, na oralidade, muitos alunos questionaram o que era a oralidade. Então, teve 10% da turma responderam nulo, não tiveram resposta. No nível de dificuldade 5, o qual eles gostavam, 15,2% gostavam da oralidade. No 4, 25% da turma gostava da oralidade. Na 3, 10% gostavam. Na 2, 15% não gostavam. E 1% não gostavam. Na questão de compreensão textual, temos aqui de 5 até 1, como já foi dito anteriormente, é o nível de dificuldade. O número 5 é menos, 4 menos, 3 intermediário, 2 difícil e 1 muito difícil. Então a gente vê que na compreensão textual, 10,5% dos alunos não sentiam dificuldade na compreensão textual. Já outros 21% sentiam dificuldade, mas não tanto. No terceiro nível de dificuldade, 5,3% dos alunos sentiam dificuldade. Na dificuldade 2, que é a que aproxima mais de uma dificuldade a ser analisada, 15,8% dos alunos sentiam muita dificuldade. E que simboliza o nível de dificuldade maior, 47,4% da turma tem muita dificuldade em compreensão textual. Vamos partir agora para a produção textual. Começando pelas respostas sem resposta, 10% da turma não quis responder. Não foi questionado o motivo, mas eu disse na hora do questionário que eles podem ficar livres em não responder se não se sentirem à vontade. No nível de dificuldade de 5 a 1, 5, a dificuldade 5, ou seja, que eles gostaram, cerca de 25% dos alunos gostavam de produção textual. No 4, não houve respostas. No 3, que é intermediário, 30% gostam de produção textual. No 2, 10% não gostam de produção textual.
E o nível de dificuldade 1, 25% da turma não gosta de produção textual, acha difícil. Esse é o gráfico 2. Todos esses aqui são referentes ao gráfico 2 com as respostas obtidas dos alunos do Pedro do Bandeira em Alagoa Grande. Tem a terceira questão. Que práticas você gosta que fossem implementadas a disciplina de língua portuguesa para a melhoria de sua aprendizagem? Bom, nesse questionário foi analisado que as oficinas de a porcentagem maior fica dentro das aulas de reforço, ficam dentro das aulas de reforço, equivalendo a 31,8% das respostas da turma. Em segundo lugar, fica oficinas, eu tenho que me guiar porque houve voltamos. Teve um pequeno erro de digitação aqui nos títulos do gráfico. Aqui nós temos a oficina de gramática, temos a oficina de leitura. A oficina de gramática corresponde a 13,6% do que os alunos esperavam, do que eles gostariam que tivesse na escola. Temos aulas de reforço, que é 31,8% do que é que os alunos esperam na escola. Temos a oficina de leitura, que corresponde a 9,1% do que os alunos querem na escola. Temos a oficina de gramática, que equivale a 27,3%. E temos a oficina de produção de texto, que equivale a 18,2%. Peço desculpas porque houve algum erro de digitação, de formatação, mas esse gráfico corresponde às respostas analisadas dessa questão na pesquisa da Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre do Bandeira. Aqui temos a questão 4. Caso não queira participar de nenhuma atividade proposta, diga o porquê. Então, ficar bom em português, 5% da turma respondeu. Que gosta da aula, 5% respondeu. Que gosta de grupo, mas é tímido para responder tais atividades, 5%. Esses 5% correspondem mesmo a pelo menos um ou dois alunos. Doente eu trabalho, 5%. E outro respondeu que por preguiça, talvez ele não goste da disciplina, ele acha enfadonho. E a gente tem que ter empatia por esse sentimento de não gostar de uma disciplina. Então isso já é um pressuposto para saber tentar identificar, diagnosticar o porquê, o motivo desse desinteresse nessa disciplina. E a maioria não respondeu, que é o que vale a 75%. Temos a questão 5, que em seu tempo livre o que você gosta de ler. Essa daqui eu adorei. Então, vamos começar pelos livros e revistas. 11,1% da turma respondeu que gosta de ler livros e revistas. 11,1% mangás e histórias em quadrinhos.
Nas notícias da internet, cerca de 3,7% dos alunos gostam de ler notícias da internet, o que é um pouco preocupante. Nos dias hoje atuais, a gente vê que muitas redes sociais vinculadas a vídeos rápidos, com conteúdos um pouco informativos, não de uma forma geral, não estou generalizando, mas a gente percebe que cada vez mais esse tipo de gênero textual está sendo cada vez menos consumido pelos jovens. Mensagens de WhatsApp está em equivalência com postagens em rede social, pois ambos, tanto as postagens em redes sociais quanto o WhatsApp, correspondem a 29,6% das respostas que os alunos deram para essa pesquisa. Fanfic é curioso, está começando a crescer cada vez mais, embora que dentro das postagens das redes sociais, das mensagens, das notícias de jornais, mensagens, livros e revistas, a fanfic está presente em todos. Então, eu acho que eles ainda não despertaram o conhecimento do gênero fanfic para essas outras áreas. Mas voltando aqui, a fanfic teve 11,1% das respostas dos alunos e outras respostas equivalem a 3,7%, como não quiseram responder, não me sinto à vontade e tudo mais. Ah, lembrando que essa é a figura 5 do gráfico com as respostas dos alunos de Padre e do Bandeira. Temos a questão 6. De que modo o acesso frequente às redes sociais influencia no seu desempenho em relação à sua escrita? Temos aqui, eu coloquei dois pontos, dois tópicos. As respostas foram variadas, contudo, a análise positiva mostra que há uma forte preocupação com melhorias da escrita por meio de regras gramaticais, pontuação da língua, sintaxe e informação através de redes sociais. Outras respostas são coleta de dados, né? A coleta de dados negativa ficou na casa da má influência das abreviações das palavras, erros de digitação e afim. Pus uma observação embaixo. Os dados dessa questão são variados, pois muitos alunos responderam apenas positivamente, negativamente ou ambas. Ou seja, muitos responderam positivamente e negativamente, outros só responderam positivamente, outros só responderam negativamente. E outros não responderam ou uma ou outra. Aí aqui temos a resposta. Sem resposta, 34,6% positivamente. 38,5% dos alunos responderam negativamente, que foi a taxa menor. A positivamente venceu. A negativamente ficou por baixo, com 26,9% dos alunos que responderam. Essa é a figura 6 do gráfico com as respostas dos alunos do Padre e do Bandeira. 7. Mal a água. Voltando, temos aqui o questionário 7. Os conteúdos que você aprende em língua portuguesa ou a ajudam a aplicá-los em outras situações do dia a dia. Essa questão, alguns ficaram muito em dúvidas. Por exemplo, como assim, professora, aplicar no dia a dia? Eu vou ler textos para minha família, eu vou falar sobre regras gramaticais para minha família. Então, eu expliquei, eu junto com a professora que solidarizou o espaço, nós falamos sobre questões de passar informações, dar dicas, dar ordem, dar instruções.
da participar de meios sociais, né? Através da oralidade, conversas, relatos, contos e fluiu. Então, foi dessa forma que essa questão foi um pouco complicada para explicar para que os alunos entendessem. Mas voltando, nessa questão tivemos alguns comentários que foram os conteúdos que você aprende em língua portuguesa o ajudam a explicar em outras situações do dia a dia. Aí os comentários foi em compreensões, explicações, escrita, leitura, depende do contexto, comunicação, estudar melhor, redes sociais. Teve um aluno que pôs é preciso, pois o português é importante para a nossa vida. Então são respostas assim que a gente busca encontrar em pesquisas como essa. As respostas sem justificativa, muitos se justificaram e outros não. As respostas sem justificativa foram em torno de 16,7%. E as respostas dadas como não foi 8,3%. E a maioria respondeu sim, porque essa questão diz respeito a se contribui ou não. Então as respostas dadas eram sim e não, e tinha justificativa. Por isso que num desses dados tem resposta sem justificativa, as que responderam sim e as que responderam não. Esse é o gráfico 7. Estabeleça o nível de satisfação com o formato geral das aulas de língua portuguesa da sua turma. Então, houve comentários. Primeiro comentário, foram aulas boas. Os comentários foram aulas boas, gosta do ensino da professora, explicação boa. Alguns se respaldaram e colocaram como neutro. Não se sentiu bem em comentar. Muito bom cada dia saber mais coisa. Coloquei isso entre aspas. Aulas boas, mas poderiam melhorar. O restante deixou o espaço para comentar em branco. Então, ou seja, alguns não quiseram comentar ou não se sentiram à vontade. Para esses dados, tivemos na questão de satisfação da aula de língua portuguesa. Então a gente percebe que 0% estava muito insatisfeito. Então, muito insatisfeito chegou a ser 0%, o que é bom. O que teve maior desempenho foi insatisfeito, com cerca de 42,1% dos alunos estão satisfeitos com o formato da aula de língua portuguesa. Os segundos, que ficaram empatados, mas levando em consideração lá o nível de satisfação, foi o muito satisfeito, que chegou a meta de 26,3% das respostas dos alunos. Os insatisfeitos foram os menores, depois do muito satisfeito. Chegaram a 5,3% de insatisfação. E os que se disseram neutros empataram com muito satisfeitos com o valor de 26,3% das respostas da turma. Mais uma vez, aqui é o gráfico 8,
com as respostas dos alunos do Padre Hildon Bandeira. A questão número 9. Os métodos que o professor utiliza em sala de aula ajudam você a aprender melhor o assunto. Teve comentários. Formas de ensinar, aprender conteúdo virtual. Então foram esses os métodos utilizados em sala de aula que ajudam você a aprender melhor. As respostas foram as seguintes. O que teve o maior número de respostas foi concordo totalmente, que foi 57,1% dos alunos, que foi a grande maioria. A segunda colocada foi um pouco de acordo, junto com neutro e junto com os sem respostas. Eles ficaram com 9,5% das respostas coletadas pela turma. Discordo um pouco equivale a 4,3% das respostas dos alunos. Então, os métodos que o professor utiliza em sala de aula ajudam você a aprender melhor o assunto. Os dados foram esses. Esse daqui é o gráfico 9, com as respostas dos alunos do Padre Hildon Bandeira. Temos a 10ª e última questão que foi aplicada aos alunos do Padre Hildon Bandeira, que foi: você tem interesse em fazer um curso superior em universidade pública ou privada? Teve alguns comentários. Sim, com justificativa. Segundo a justificativa do aluno, foi em ter um futuro melhor. E apenas uma respondeu apenas a justificativa. Ela não respondeu se sim ou se não. Ela acha que pode fazer, um aluno. Apenas com a justificativa, as respostas sim, com justificativa foi 5,3%. Ou seja, os que responderam sim, que gostariam de entrar nessa instituição, se justificaram. Sem resposta a essa pergunta foram 10,5%. Sim, com justificativa. Não, aqui, perdão. Aqui foi a sem justificativa. Apenas a justificativa equivaleu a 5,3%. A sem resposta equivale a 10,5% das respostas dos alunos. Sem sim com justificativa equivale a 5,3% das respostas dos alunos. E boa parte dos alunos responderam que sim, que pretendem entrar numa universidade, e esse dado, esses alunos equivalem a 78,9%. 0% responderam que não gostariam de entrar na universidade, e 0% não com justificativa, ou seja, nenhum respondeu que não, nem justificaram, e nenhum respondeu que não gostariam de entrar na universidade. Essa é a figura 10 do gráfico com as respostas dos alunos do Padre Hildon Bandeira de Alagoa Grande. Temos agora o questionário aplicado à professora. Acho que assim fica melhor de visualizar. Tempo de magistério da professora Sônia Maria de Souza, 60 anos de idade. O tempo de magistério dela foi de 40 anos, como mostra o gráfico 1, como mostra a figura 1 do gráfico com as respostas da professora. Quais
quais os conhecimentos. Eu vou voltar a gravar assim porque fica melhor e não fica trêmulo. Espero que eu vou mandar esse material, aí a senhora vai analisar melhor, com mais calma, mais precisão. Só estou fazendo uma breve apresentação. Segundo o questionário da professora, quais os conhecimentos de língua em que seus alunos têm mais dificuldade? Enumere de 1 a 5, sendo 1 para maiores dificuldades e 5 para menor. Eu acho que essa daqui eu cometi um pequeno erro. O que eu gosto de tecnologia é esse, porque a gente pode fazer alterações a qualquer momento, tendo só o respaldo da coleta de dados. E eu gosto também de fazer um trabalho intuitivo, porque acontecem imprevistos, numa sala de aula acontecem muito imprevistos. Mas voltando para a apresentação. Quais os conhecimentos de língua em que seus alunos têm mais dificuldades? Enumere de 1 a 5, sendo 1 para maiores dificuldades e 5 para menor. Ou seja, é como se eu estivesse dando estrelas. Quanto mais estrelas eu dou, menor será o nível de dificuldade. Então, a professora enumerou da seguinte forma. Eu vou considerar 2 como dificuldade, a análise linguística, conteúdo gramatical que ela aplica para os alunos. 3 eu vou considerar intermediário, que são a produção de textos. 1 muito difícil, que é a compreensão de texto. 4 parcialmente bom, que é a leitura. E a oralidade 3, que também está entre as casas de intermediação. Não houve a numeração 5 como muita facilidade, então isso é uma coisa que deve ser levada em consideração de o porquê que não há essa habilidade ainda com muita facilidade. Voltemos. Fiquei curioso aqui, eu deixei em vermelho destacado e eu permaneceria assim. Quais atividades pedagógicas você gostaria que fossem implementadas por outra profissional da disciplina de língua portuguesa que pudessem oferecer suporte às suas aulas? Aí foram as seguintes alternativas: plantão de dúvidas, aulas de reforço. Essas aulas de reforço, segundo a professora relatou durante as aulas, ela alegou que há uma espécie de nivelamento para saber qual é o grau de dificuldade que os alunos possuem para que eles possam participar de determinadas aulas de reforço, para que nas aulas de reforço sejam destinados para cada público específico com determinadas especificidades de aprendizagem. Por exemplo, se um aluno tem dificuldade em gramática e o outro tem dificuldade em interpretação de texto, eles não iriam ficar na mesma turma, eles iriam para turmas diferenciadas para que a habilidade de um não seja reprimida e nem a do outro seja avançada demais. Mais ou menos nesse sentido. As oficinas, teve também as práticas de oficina de leitura que ela não marcou. E as oficinas de produção de textual, que é a que ela escolheu. Tivemos também as oficinas de análise linguística e gramática e a oficina de prática de oralidade. Ou seja, das 100% dessas questões, a 20% das respostas foram feitas por ela em oficinas de produção textual.
Temos também o questionário 3, aplicado à professora. Diante do cenário pós-pandemia por Covid-19, com o retorno das aulas presenciais, quais são, quais são suas maiores dificuldades para ministrar as aulas atualmente? Deixa assim que eu acho que dá para ver um pouco melhor. Não dá. O vídeo vai ficar bem amador, professora. Peço desculpas, mas eu estou com dificuldade em gravar. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Então, diante do cenário pós-pandemia de Covid-19, com o retorno das aulas presenciais, quais são suas maiores dificuldades para ministrar as aulas atualmente? A professora escolheu duas. Os alunos tiveram dificuldade de conexão, acesso à internet durante a pandemia, e isso ocasionou um atraso na administração dos conteúdos. A outra que ela escolheu foi os alunos não participaram interagindo nas aulas remotas, tanto quanto nas presenciais. As que ela deixou em branco foram: você tem doenças pré-existentes ou problemas de natureza psicológica que ainda não o permitiram ministrar as aulas 100% presenciais. Outra que foi deixada em branco: você teve dificuldade em ministrar aulas no formato digital por não ter conhecimento suficiente nas aulas digitais e hoje precisa compreender o conteúdo perdido. Outra que ela deixou em branco foi outros. Aí especifique. Outra questão. Quais instrumentos didáticos metodológicos você utiliza para ministrar suas aulas? Somente o livro didático e textos complementares, recursos de mídias digitais, de multimídias, músicas, vídeos, slides, etc. Outros suaves. O professor escolheu o livro didático e textos complementares, que acontece na maioria dos ensinos. E também por causa da estrutura das escolas. Só que, analisando a escola que eu fiz a pesquisa, já tem TVs. Antes tinha um laboratório de informática, mas eu não cheguei a vasculhar tanto. A escola foi uma escola que eu estudei, então eu fiquei bem impressionado que já tinha TVs para ministração de aula, o que é bom para elaboração, por exemplo, de seminário por slides, começar a introduzir os jovens nessas mídias digitais tecnológicas. Eu achei interessante. 5. Quais as opções abaixo são o foco de suas aulas durante o ano letivo? Ela marcou todas, que foram conteúdos relacionados a regras gramaticais, conteúdos relacionados à produção textual, à compreensão textual, à prática de leitura literária. 6. A reescrita de um texto é uma prática frequente nas suas aulas. Caso sua resposta seja não, justifique a dificuldade que você encontra. Ela marcou a questão sim. De que forma? Ao realizar a produção textual. Ela não marcou a questão não, nem disse o porquê. O que você gostaria de acrescentar sobre o assunto? Ela também não respondeu. Na questão 8. Na sua opinião, de que modo as redes sociais influenciam na aprendizagem dos alunos em relação à produção textual, ortográfica, interpretação de textos, etc. Ela respondeu negativamente e comentou: porque se uma produção, interpretação de interpretação de texto automaticamente pegam as respostas. Isso é
um dado que realmente preocupa, principalmente hoje em dia as redes sociais com uma ameaça de um chat, eu não posso citar os nomes por direitos autorais, que você coloca lá a questão e aparece lá a resposta que você obtém, que você espera obter. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção, professora. Desculpe o atraso. Estava cheio de coisa para fazer. Vou enviar esse arquivo ainda já. Um cheiro. Obrigado por tudo. Tchauzinho.